porque ele está numa missão agora em relação ao Colégio Unidade Polo. Quem conhece o Tadeu sabe que ele sempre esteve vinculado com o Jardim Alvorada, a história do Jardim Alvorada, e agora ele está enfrentando um problema, porque o senhor tinha uma palestra marcada para o dia 28 agora, e Sim. por algumas razões ela não vai ocorrer. Então, Sim. boa tarde, e o senhor fica à vontade para explicar a sua relação hoje, depois, com o colégio, com as pessoas lá, com o próprio bairro, depois do cancelamento dessa palestra. Boa tarde, meu amigo de tantos anos, Ângelo Rigon. Transmito os cumprimentos à sua esposa, toda a sua família. É um prazer muito grande aqui estar, neste Rigon Cast, para conversarmos informalmente sobre assuntos que dizem respeito à nossa comunidade. Com relação à Unidade Polo, eu sempre tive uma atenção especial porque ela foi uma das modalidades que me possibilitou vir para Maringá. Primeiramente foi a UEM. Eu era professor em Umuarama, no Colégio Estadual, na Faculdade de Umuarama, hoje Unipar, quando surgiu um processo seletivo para professores na UEM. Eu estava com 27 anos de idade. Eu não imaginava que teria a menor condição de vir para cá. Participei e chegou uma carta para mim para que eu viesse assumir as aulas aqui na Universidade Estadual de Maringá. Então eu comecei a lecionar na UEM em 74. O reitor era ainda o José Carlos Cal Garcia, o primeiro reitor da UEM. Em seguida surgiu um novo processo seletivo. Qual foi? Professores que iriam lecionar na Unidade Polo, uma escola que estava em construção. Participei ao lado da minha esposa, Clarice Bedin França, desse processo de seleção. E vários professores das mais diferentes áreas foram selecionados. Porque o objetivo que se tinha era fazer lá da Unidade Polo uma escola modelo. Uma escola não somente de português, matemática, ciência, geografia, tudo tem a sua importância, mas que viabilizasse já na década de 70 uma orientação técnico-profissionalizante. Cursos, por exemplo, como de técnicas agrícolas, educação para o lar, técnicas contábeis, iniciação à informática, fluência em língua inglesa. Tanto é assim que o professor de inglês da Unidade Polo, que foi selecionado para lecionar lá, era o professor que lecionava na UEM juntamente comigo. E o objetivo dele foi muito claro. Nós queremos que as crianças que vierem estudar aqui, daqui saiam falando fluentemente inglês. Então havia todo um clima de euforia, um clima de grandes expectativas. Além disso, nós fomos escalados, composto o corpo docente, que foi o primeiro da Unidade Polo, nós fomos escalados para fazer um curso de especialização em Londrina. Esse curso durou 300 horas. Ou seja, a Unidade Polo era para ser a escola modelo, de vanguarda, em termos da nossa querida cidade de Maringá. Entretanto, no decorrer da situação, o quadro foi se modificando. Os recursos que eram necessários, por exemplo, para viabilizar uma escola técnico-profissionalizante, não vieram. Os recursos que eram para manter esta escola em condições de vanguarda também começaram a deixar de vir. E a nossa Unidade Polo começou um estágio de esvaziamento. Vários professores deixaram de lecionar, várias atividades técnicas deixaram de ser implantadas, como, por exemplo, esta da informática, como a própria fluência em inglês, técnicas contábeis, técnicas para o lar, que continuaram mais um tempo, mas houve também um processo de decadência. Então, na Unidade Polo, onde eu fui professor a partir de 75,
da UEM a partir de 74, recebi um convite para falar sobre o que foi o processo constituinte, para conversar sobre esse novo modelo que está sendo implantado em 204 escolas do Paraná. Então, meu caro Rigon, não é apenas na unidade polo, são 204 escolas estaduais do Paraná que estão passando por um processo de terceirização. Ou seja, ao invés do administrador ser o diretor, eleito pelo meio escolar, será um parceiro da escola, que pode ser acadêmico ou não, dando a ele atribuições especiais, como, por exemplo, definir o próprio quadro docente da escola. Então, eu iria conversar também a respeito deste assunto. Fui convidado pela ex-diretora, professora Vera Simões, estava agendado. Entretanto, chegou um comunicado que eu teria que passar pela aprovação do núcleo de ensino para ministrar a palestra. Pois não, vamos aguardar o núcleo de ensino. E, para surpresa minha, a resposta do núcleo de ensino veio de que a palestra que eu iria ministrar sobre como é que aconteceu a Assembleia Nacional Constituinte, as várias etapas, as várias comissões que se formaram, a presença brasileira em Brasília, a sociedade representada, que teria que ser em outra localidade, não poderia ser na unidade polo. É claro que como é que eu vou falar com alunos em outra localidade? Mas eu não me preocupo de forma alguma com isso. A preocupação maior que eu tenho agora é com a angústia dos professores. Por quê? Os professores que são concursados, eles estão amparados por lei. E a Constituição é clara, no seu artigo 37A, que a investidura em cargos públicos está sujeita à aprovação de provas públicas ou provas e títulos. Há necessidade de concurso público, portanto. Mas começou a haver a preocupação que nós não podemos só pensar na nossa geração. Nós somos passageiros. Eu tenho um neto de 28 anos que fala em se casar no futuro próximo. Falou assim, olha, avô, se você não tiver pressa, quem sabe você possa conhecer um bisneto ainda. Somos passageiros. Mas que estímulo nós podemos dar para alguém no futuro ser professor, se ele poderá ingressar pela aceitação ou não de um parceiro da escola, sem estabilidade, sem plano de carreira? Você é pai, não é verdade, Rigon? Sim. Não sei se você tem idade, filhos em idade já adolescente. Já 30 e poucos anos. Sim, exatamente. Eu vou fazer uma pergunta. Ele algum dia conversou com você sobre a possibilidade dele vir a ser professor? Olha, eu não me recordo, mas agora o senhor fez eu lembrar que ele estudou no unidade polo, que é uma referência, né? Exatamente. Mas a coisa mais... Nós fôssemos perguntar para quem nos está ouvindo nesse instante. Você perguntou para o seu filho por que é que ele não quer ser professor ou professora? Há vagas no Brasil inteiro. É uma ambição belíssima. Até mesmo porque o próprio desenvolvimento de um povo se mede pela prioridade ou não que nós damos para a educação. E é o Estado que tem que dar isso. Exatamente. É um dever do Estado, está na Constituição, viabilizar o ensino público gratuito e de boa qualidade, especificamente no nível fundamental. É um dever do Estado.